Atenção para o toque de 30 segundos para a formação da rede de rádios interligadas. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam Jornal Tambor. Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar Jornal Tambor. Jornal Tambor. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, debaixo d'água protegida. Todo dia estamos aqui junto com vocês, fazendo essa experiência de comunicação popular, essa experiência de comunicação em defesa da democracia brasileira, em defesa do interesse público. Hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Muito bom dia a todos e a todas. Começando um bom dia à professora Marivânia Moura. Muitíssimo obrigada, Marivânia, pela sua audiência. Bom dia a você que nos acompanha pelo Twitter, pelo Facebook, você na plataforma Spotify com o Tamborcast. Estamos começando agora a nossa transmissão. Vamos a alguns destaques e já a gente vai ter aqui um bom debate, trazendo sempre de segunda a sexta para você, todo dia, um bom debate, um debate sobre a conjuntura nacional, sobre as questões ambientais, sobre as questões sociais, sobre a política. Todo dia! Obrigada pela audiência maravilhosa. Sem fome, sem medo, sem vontade de voltar. Um abraço a todos e a todas. Vamos agora aos destaques de hoje, rapidamente. Vamos aos destaques de hoje. Notícias nesta quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Vamos aos destaques de hoje aqui agora e já. Vamos aqui com o nosso produtor Benedito Júnior, mandando um alô especial para ele aqui agora, com os nossos destaques de hoje, quinta-feira. Bom, hoje nós temos como destaque: Bolsonaro entrega comando da empresa brasileira de comunicação, a EBC, para militares da reserva. Né? Conta outra, agora conta uma novidade, né? Pesquisa do IBGE aponta que moradia e transporte consomem metade do orçamento dos municípios, não, dos brasileiros. É isso, Biné Júnior, dos brasileiros. Esse é um dado importantíssimo. Moradia e transporte consomem metade do orçamento dos brasileiros. Estamos há exatamente 3 dias do segundo turno das eleições. É importante que esse dado seja levado em consideração. Isso é mais um dado importante, porque daqui a pouquinho eu convido você a assistir, a participar, a debater, a mandar perguntas para o nosso quadro de entrevistas e debates, o Dedo de Prosa. Nós vamos conversar agora sobre o segundo turno e a eleição municipal de São Luís. Ontem teve debate aqui, você assistiu ao debate entre os candidatos. Eu queria aproveitar agora, antes de trazer mais notícias, e fazer uma denúncia grave. Um jovem que acompanhava ontem o debate foi vítima de racismo nas redes sociais, de partidários do candidato Duarte Júnior, o Claudinho CDS, foi no meio da transmissão, fez um comentário, e a pessoa que tratou o
Claudinho de uma forma abjeta, dizendo, tá na hora de tu vender teus CDs e shows e na hora de comer tua banana. Tua banana. Você é um MA, 3 pontinhos. A gente já ouviu isso antes. Vou trazer aqui o depoimento rapidamente do Claudinho para que a gente repudie mais essa manifestação de racismo que ocorreu ontem durante a transmissão do debate entre os dois candidatos, Duarte Júnior e Eduardo Braide. Aliás, um tema que não existiu nessas eleições, mais um tema que não existiu. É meio difícil em pleno século XXI a gente acompanhar uma prática de racismo, né? E a pessoa é oriundo, vem de negros, né? Os pais dela não são brancos. Eu já cuidei de dar uma sondada aqui na vida dela, já mudou o perfil, já apagou algumas coisas depois da prática dela. Apagou, né? Me bloqueou, inclusive, mas entrarei com ação até o fim da tarde, né? Ela apagou, né? A pessoa apagou o comentário, mudou o perfil, bloqueou covardemente. Claudinho foi vítima de racismo. Então, é essa denúncia que a gente queria fazer. Nós vamos a uma reportagem antes de chamar o Wagner Cabral aqui para conversar conosco. Essa reportagem é importante. Estávamos falando sobre a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que aponta que somente os itens moradia e transporte consomem metade do orçamento dos brasileiros. Moradia e transporte. Então, você vai ouvir essa reportagem, que é do Douglas Matos, da Rádio Brasil de Fato, que, assim como a Agência Tambor, faz comunicação em defesa do interesse popular. Vamos ver essa reportagem antes de chamar o Wagner Cabral. Vamos lá. Entre 2017 e 2018, a média de despesa per capita dos brasileiros com consumo foi de R$ 1.370. A habitação é responsável pela maior parcela das despesas, cerca de R$ 466, seguida pelos gastos com transportes, equivalentes a R$ 234. Juntas, as duas áreas correspondem a pouco mais de 50%, metade das despesas totais de consumo. Os dados foram apresentados pelo perfil de despesas da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado nesta quarta-feira, dia 25. Considerando a média per capita nacional, os gastos com alimentação aparecem em terceiro lugar em R$ 219,44. Entretanto, as despesas com comida representam um peso maior para as pessoas de baixa renda. Indivíduos de referência das famílias com menor grau de instrução, por exemplo, gastam R$ 143,76 per capita com alimentação, o que equivale a 18,5% do total das despesas. Por outro lado, nas famílias onde a pessoa de referência tem nível superior, esse gasto per capita com alimentos é de R$ 425,35, uma participação de 10% do total. O mesmo não se repete na área de habitação, onde as despesas correspondem a 30,9% para pessoas sem instrução, conforme classifica o IBGE, e 26,2% para pessoas com nível superior. A pesquisa mediu também como o valor do aluguel impacta o orçamento familiar. De acordo com a análise, 1,7% das pessoas vivem em domicílios cujo valor ultrapassa 1/3 da renda líquida familiar, sendo que a maioria dessas pessoas estão localizadas na área urbana do país e na região sudeste. Outro aspecto que compõe a análise sobre a moradia dos brasileiros são as características físicas dos domicílios em questão, que apresentam um grau relevante de precariedade. Ainda que mais de 91% da população resida em casas com paredes externas, material predominante de alvenaria, taipa com revestimento ou madeira apropriada para a construção, a proporção de pessoas com telhado com laje de concreto ou madeira apropriada, os materiais mais seguros, é de apenas 30% da população. Cerca de 1,5 milhão dessas pessoas vivem na região norte do país. O saneamento básico é outro entrave. Cerca de 2,8% dos brasileiros não têm banheiro exclusivo ou utilizam buraco para dejeções, o que equivale a mais de 5.700.000 pessoas concentradas nas regiões Norte e Nordeste. A pesquisa aponta ainda que 40% dos mais pobres representam cerca de 90% das pessoas que vivem nessa situação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sudré, Douglas Matos.
É a reportagem de Douglas Marques. Em cima da bucha! Em cima da bucha para você. Antes de chamar o Wagner Cabral, é claro que a gente tem que aqui fazer referência à nossa querida audiência, a Rosenilde Rodrigues Ferreira. Bom dia, Rosenilde. Muitíssimo obrigada pela sua audiência. João Hélio, lá de Caxias, que diz salve, salve, bom dia para você também, João Hélio. Robert Remo, obrigada, Robert, pela sua audiência. A Rosenilde comenta aí no centro, muitas casas desocupadas e se acabando, poderiam ser ocupadas por famílias sem teto. Uma dica para esse debate. Muito bom, Rosenilde. A gente não vai mais perder tempo não, gente, tá bom? A gente vai agora direto para o dedo de prosa. Vamos aqui pedir a Lívia que chame o nosso convidado Wagner Cabral. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Hoje, 24 de novembro de 2020. 24 não, opa, para frente é que se anda. Hoje é dia 26 de novembro de 2020. Nosso dedo de prosa é com o historiador, ele é professor da Universidade Federal do Maranhão, é autor de um artigo que eu, se fosse você, parava agora, depois desse dedo de prosa, e iria ler, porque é uma bomba. A bomba suja é o título do artigo. Crise, corrupção e violência no Maranhão Contemporâneo, publicado logo após a queda do ex-governador Jackson Lago no ano de 2009. Estamos aqui agora com Wagner Cabral. Wagner Cabral, a casa é sua. Bom dia, novamente bem-vindo aqui à Rádio Tambor. Bom dia, Flávia. Bom dia, caros telespectadores, ouvintes da Rádio Tambor, que nos acompanham aí pelas redes sociais. É bom estar aqui com vocês, conversando mais uma vez. Sem dúvida nenhuma. Vamos conversar já com o Wagner sobre o segundo turno e eleição municipal de São Luís. Ontem teve debate. Bom, Wagner, eu começo, claro, te perguntando como interpretar essa tamanha e gritante contradição, a capital do único estado governado pelo PCdoB no país, ter no segundo turno 2 candidatos com raízes fincadas no bolsonarismo. A gente começa te fazendo essa provocação aqui, tão necessária, que tanta gente tem compartilhado. Flávia, a gente precisa ter, como tu viste lá no artigo da bomba suja, né, eu tento dar uma, digamos assim, uma dimensão sempre histórica, né, digamos assim, mais estrutural dos processos políticos aqui no Maranhão e conectando, obviamente, com a dimensão nacional. Então, quando no início aqui do processo eleitoral eu dizia, né, que independente dos resultados, qualquer que fosse o resultado, inclusive do primeiro turno, né, não estou nem ainda falando do segundo turno, o que nós teríamos seria, o processo seria marcado por 4 características, que eu vou aqui lembrar para a gente poder mais ou menos tentar situar essa situação. A primeira característica, que é uma dimensão nacional, é a avaliação dos gestores que estão à frente de cada município, né? Se constatou que, mais uma vez, nacionalmente, o índice de reeleição é alto, né? Acima de 50%, 60%. Né? O que quer dizer que esse peso, né, digamos assim, da avaliação local, né, é fundamental na decisão do eleitor, né? Isso nacionalmente. E aí, independente da copartidária do prefeito, né? Ou seja, prefeitos no poder bem avaliados tendem a se reeleger, isso é um fato, né? Então, a primeira característica é essa. A segunda característica do processo eleitoral, e aí enfatizando a questão do Maranhão, é a questão da renovação política, né, e principalmente geracional. Né? Ou seja, nós temos agora, né, no segundo turno das eleições de São Luís, 2 representantes de uma nova geração da política tradicional maranhense. E é preciso entender como é o processo de formação tanto de um quanto de outro, exatamente para dizer o seguinte: olha, ambos estão no mesmo campo, do ponto de vista da política tradicional, e ao mesmo tempo estão relacionados, de uma maneira geral, à situação e à própria conformação do que eu chamo de condomínio Flávio Dino, que aparece também quando você lê o artigo, agora releu o artigo lá da Bomba Suja. Quando eu falo do governo Jackson Lago, eu falo que ele formou um condomínio. O que é um condomínio?
Porque ele, para vencer as eleições em 2006, ele se aliou com a esquerda, centro-esquerda e até o partido de direita. Então, uma coligação muito ampla e teve que, obviamente, aglutinar dentro do governo, né, distribuir pastas, secretarias para compor, né, o seu campo de aliança e tudo mais. Flávio Dino também montou um condomínio, né? Alguns chamam de consórcio também aí, para se eleger. Flávio Dino montou esse condomínio em 2012 ainda, antes de se eleger governador. Ou seja, a primeira vez que esse condomínio funcionou foi para eleger Edivaldo Holanda Júnior, prefeito de São Luís, em 2012. Depois elegeu Flávio Dino governador em 2014, reelegeu Holanda Júnior em 2016, né? E assim sucessivamente. Ou seja, então, é preciso entender essa dinâmica. E como essa dinâmica do condomínio Flávio Dino, ela constituiu por dentro dela, toda uma questão que permitiu uma renovação geracional da política tradicional maranhense. Ou seja, são velhos sobrenomes conhecidos, mas com novas faces. Ou então, né, atores novos, né, atores políticos novos, que continuam, que ascenderam fazendo as mesmas coisas de antes. Né? Ou seja, a novidade é a cara aqui, a babyface, eu digo que é a geração, como agora a onda é K-pop, é a geração BTS da política maranhense. Se fosse na minha época de juventude, eu diria que são os menudos, né? Eu já falei menudos. Mas como agora nós estamos na época do K-pop, eles são a geração BTS, a babyface da política tradicional maranhense, né? São sobrenomes, é o Neto, é o Júnior, é aquilo, etc. e tal. Então, a segunda característica é essa, né? A terceira característica importante do processo tem a ver exatamente com o jogo da sucessão estadual em 22. Eu costumo dizer, e tenho dito repetidamente o seguinte, que o governador Flávio Dino, exatamente na condição de síndico desse condomínio que ele montou para se eleger, ele tem aqui no braço esquerdo, mas pode ser no braço direito, também um contador, né? Não sei se todos viram, mas tem um filme de ficção científica chamado O Preço do Amanhã, né? Cada pessoa nesse Preço do Amanhã tem aqui no braço uma contagem regressiva, é o tempo que lhe resta de vida, né? E todas as negociações nesse filme são exatamente, você negocia o tempo. Flávio Dino tem uma contagem regressiva no braço. E que contagem regressiva é essa? Essa contagem regressiva vai de hoje até o dia 2 de abril de 2022, que é o dia que ele tem que sair do governo do Estado para se candidatar a qualquer coisa. Alguns dizem presidente da República, alguns dizem vice-presidente da República, o mais, digamos, normal seria sair para o Senado, né, pelo Estado do Maranhão. Mas, de qualquer forma, a menos que ele queira ficar no mandato até o final, e aí ficaria até 1º de janeiro de 2023, o que não deve acontecer, no dia 2 de abril, ele sai do Palácio dos Leões, entrega o cargo para o vice e deixa de ter o comando do cofre e o comando da máquina pública. Então, quanto mais, né, essa contagem regressiva e o tempo dele de poder diminui, menos ele vai apitar na política estadual. Esse é um ponto fundamental, ou seja, o fato, inclusive, de que ele sequer teve capacidade de arbitrar na base dele candidaturas, ou seja, ficou uma espécie de Deus dará no primeiro turno, em que teve 3, 4, 5 candidatos da base do governo, disputando rigorosamente em briga de foice, de baixíssimo nível entre eles, entre alguns deles, essa possibilidade de passar para o segundo turno, e a tentativa de agora no segundo turno, se tornar grande eleitor, dá apenas uma ilusão de grande poder e de grande eleitor. Na verdade, ele a cada vez está perdendo espaço. E o próprio resultado eleitoral do Estado apontou para essa redistribuição de forças, né? Ou seja, quando você olha as prefeituras, né, o quadro geral de prefeituras, quem que você vê com um grande número de prefeituras? O PDT, de Everton Rocha, já se preparando para 22, e que, inclusive, no segundo turno agora, foi para apoiar a Brade, né? Ou direta ou discretamente, né? O PL de Josimar de Maranhãozinho, que indicou a vice de Duarte Júnior, né, que é um dos padrinhos da candidatura de Duarte Júnior aí, também se preparando para essa sucessão de 22, eventualmente dizem governador, não dizem senador, mas de qualquer forma vai ser, né,
vai ter um papel nesse jogo, o PRB do vice-governador do Estado, né, o republicano do Carlos Brandão, e, em quarto lugar, o PCdoB do governador, ou seja, que já foi um dos maiores e que hoje deu uma diminuída, porque, como eu te disse, quanto mais essa contagem regressiva está coisa. Hoje, por exemplo, faltam 492 dias. O cronômetro está rodando. O cronômetro está rodando. Né? Então, o terceiro elemento é esse ponto, ou seja, você já vê claramente desde o primeiro turno, mas claramente nesse segundo turno, que o reposicionamento dos atores, ou seja, a incapacidade do governador de administrar o próprio condomínio, exatamente porque ele está perdendo poder, né? Ou seja, e o jogo de 22 está colocado, e as pessoas e os grupos políticos estão se refazendo. E o quarto elemento, para fechar, é a questão do bolsonarismo, da polarização política nacional, ou seja, que só entrou, digamos, de forma mais forte agora no segundo turno, mas desde o primeiro estava colocado, ou seja, e aí é um ponto importante que precisa ser esclarecido, ou seja, a grande mídia, todo mundo, quando foi analisar o resultado nacional das eleições municipais, diz o seguinte: ninguém ganhou as eleições, quem ganhou foi a direita, os partidos tradicionais, etc. e tal. Isso é verdadeiro e falso em parte. Né? E também se falou, olha, Bolsonaro perdeu, isso é um fato. Bolsonaro perdeu, e felizmente perdeu, e perdeu de lavada. Né? Mas eu preciso colocar uns pingos nos is dessa equação e dessa avaliação nacional. O país, né, desde Fernando Henrique Cardoso, desde a hegemonia do PSDB, lembrando, Fernando Henrique se elegeu em 94, a partir de 95, e pelos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, e depois com o PT no governo, né, tanto com um quanto o outro, se estabeleceu o que se chamou de presidencialismo de coalizão, ou seja, um partido dominante, PSDB ou PT, fazendo acordos, né, com, né, o MDB e partidos de centro para montar uma base de sustentação no Congresso Nacional e poder governar. Esse efeito da política nacional tem um efeito local também nos municípios. Por quê? Porque a cada tempo, cada um desses 2 partidos, PSDB e depois PT, cresceu nas eleições municipais. Então, quando você pega, por exemplo, a curva do PSDB, de prefeituras do PSDB nos anos 90, você vai ver que ela cresce com o Fernando Henrique, e depois, quando o PSDB sai do poder, ela cai. A mesma coisa com o PT. Isso também acontece em nível regional. Por exemplo, quando o Jackson Lago foi governador do Maranhão, eu comento isso lá nesse artigo da Bomba Suja, o PDT explodiu em número de prefeituras. Chegou até 1/3 dos prefeitos eleitos do Maranhão. Né? Como antes era o PFL de Rosiana, o DEM de Rosiana, etc. E tal. Da mesma forma como foi na eleição passada o PCdoB de Flávio Dino. Né? De maneira que existe o quê? Uma atração do governismo, do partido do poder, né, que aglutina uma parte dessa base municipal no país inteiro. Né? Então, esse movimento de expansão de número de prefeituras do PSDB e depois do PT aconteceu. Mas não aconteceu agora com Bolsonaro. E esse é mais um dos elementos da derrota de Bolsonaro. Ou seja, eu dei uma entrevista outro dia também na Tambor, para o grupo de história, eu disse o seguinte: olha, nós temos que analisar 2020 dizendo o seguinte, que nós sequer poderíamos ter chegado a essa situação hoje, de ter um calendário eleitoral e tudo mais, porque Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Tentou se tornar ditador, aproveitando a pandemia. Convocando as Forças Armadas, aqueles atos dos 300 em Brasília e tudo mais, mas foi derrotado. Foi derrotado pela sociedade brasileira de maneira confusa, sem ter um grande polo de oposição, mas foi derrotado, porque não conseguiu apoio nas bases militares, não conseguiu mobilização social, ficou desacreditado com a população, só se recuperou depois do auxílio emergencial, e mesmo, né, coisa. E também foi derrotado. E quando isso não deu mais, houve avanços significativos nas investigações relativas aos seus filhos. O Queiroz acabou de reconhecer, olha, teve rachadinha lá envolvendo, né, o filho dele, etc. E tal. Então, Bolsonaro se retraiu. E aí, quando se retrai, ele agora aposta na reeleição. Ele começa 2020 querendo se tornar ditador. Ele termina tentando sair menos mal das eleições municipais de 2020, pensando em se reeleger em 22, se arrastando para se reeleger em 22. Então, 2020 é um ano de grande derrota do Bolsonaro e do bolsonarismo. Né? Porque, exatamente na medida em que ele brigou com o PSL, que é o partido que o elegeu, não teve um partido de referência nacionalmente, e
só agora, quando foi derrotada a pretensão de dar um golpe, faz o acordo com o Centrão, ele não tinha um partido nacional de referência onde os políticos locais pudessem se filiar, como aconteceu antes com o PSDB e com o PT. Então, essa avaliação de que o Centrão ganhou, ela é verdadeira e é falsa, porque o Centrão ganhou antes com o PSDB e o Centrão ganhou antes com o PT, só que esses partidos estavam inchados, porque estavam no poder. Agora o Bolsonaro não ofereceu essa alternativa. O PSL poderia ter sido, mas não foi. Né? Ele tentou criar um tal de, como é que era? Aliança pelo Brasil, não era? Aliança pelo Brasil não vingou, né? Que deu com os burros na água. Então, quando ele foi derrotado nisso, ele não tinha um partido de referência. Portanto, né, o que aconteceu de fundamental nas eleições municipais é que a onda de extrema-direita, e isso é que é importante, o Bolsonaro foi derrotado na sua pretensão de se tornar ditador, e 2, a onda de extrema-direita, que teve um imenso crescimento eleitoral em 2018, elegeu Bolsonaro, mas elegeu deputados, elegeu senadores, etc. Vejam Joyce Hasselmann, que foi um fenômeno eleitoral em São Paulo, e que agora se candidatou... É Joyce Hasselmann, né? É Hasselmann. Ontem ela estava dando... Estava dizendo que Bolsonaro foi medíocre. Pois é, ela que tinha sido um fenômeno, hoje ela foi medíocre, né, na eleição de São Paulo. Os candidatos de Bolsonaro que assumiram isso no país inteiro dançaram, ou seja, o capitão Wagner está levando uma porrada no Ceará. Né, do Sarto. Aqui em Belém, né, esqueci o nome do candidato bolsonarista, o Edmilson também, que já foi prefeito, que é candidato pelo PSOL, e que está conseguindo articular uma grande frente, também está dando uma porrada. Ou seja, é nesse cenário, né, de primeiro, uma derrota da tentativa de golpe de Bolsonaro, uma derrota da onda de extrema-direita, né, e uma derrota dessas candidaturas claramente identificadas com o Bolsonaro, ou seja, a política brasileira volta a um padrão que era das eleições anteriores, só que sem um partido do presidente para atrair filiações, né? É que a gente tem que situar esse caso, né? Ou seja, e aí, né, a gente olha a coisa de São Luís, ou seja, observar o quadro do segundo turno, ou seja, esses 4 elementos já estavam dados antes. Ou seja, o fato de que deu um segundo turno Braide contra Duarte, ou seja, o 19 contra o 10, é apenas, digamos, contingência de resultado da capacidade de cada qual ganhar a campanha. Mas eles representam, como eu disse, essas 3 questões de ordem local, né, essas 4 questões. Ou seja, uma é essa questão da avaliação do prefeito, né, e é preciso entender isso. Ou seja, o Braide é resultado direto, né, da péssima gestão de Edivaldo Holanda Júnior. Braide só existe como candidato porque lá em 2016, num debate eleitoral, ele se ouve muito bem nesse debate. E aí despontou na preferência popular, né? O Wellington do Curso, inclusive, era cotado para ir para o segundo turno, mas se atropelou completamente. E por que Braide despontou? Porque ele expressava uma rejeição imensa da gestão de Hollandinha. E lembrando, Hollandinha, a eleição de Edivaldo Holanda Júnior foi fundamental na formação do condomínio Flávio Dino. Ou seja, o principal trampolim político de Flávio Dino em termos estaduais, antes de se eleger governador, foi exatamente a prefeitura municipal. Ou seja, ele monta ali o consórcio, faz um acordo com quem? Quem era a chapa de 2012, lembremos. Roberto Rocha, de vice de Edivaldo Holanda. A campanha era você elegia, levava 3 e pagava por 2, a campanha de 2012. Porque era Edivaldo Holanda prefeito, Roberto Rocha vice, e a campanha eleitoral aparecia o tempo inteiro Flávio Dino lá atrás. Isso. Né? Depois, o que acontece? Elege Edivaldo Holanda Júnior, e na eleição seguinte, 14, Flávio se eleito governador e Roberto Rocha eleito senador do Estado, senador da República. Depois eles se desentendem, né? Mas ali estava a base do condomínio Flávio Dino. Depois Roberto Rocha se desentende com o governador, etc. e tal, né? Então, é sintomático que o discurso do
do dinismo, ou seja, o pessoal ressentido, não sei o quê, não se trata disso, ou seja, o ego e a empáfia dinista é tal que todo mundo que faz crítica, que faz análise, se torna ressentido. Eles são, no mínimo, né, arrogantes, né, e prepotentes, para dizer de forma educada, né? Ora, todos fizeram parte do coisa. Braide foi líder do governo Flávio Dino. Só que Braide, como no jogo político era fundamental manter Edivaldo Holanda na prefeitura de São Luís, Braide foi rifado em 2016. Né? Isso. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ser lembrado. Ou seja, todo mundo que está brigando hoje, com exceção dos Sarleys, né, e dos Murat, já fez parte do condomínio Flávio Dino. Perfeito. Agora, Wagner, o campo do negócio está se dando. Né? E é nesse que está acontecendo essa renovação geracional que eu estava falando. Tá. A Folha de São Paulo trouxe uma matéria que doeu um chute abaixo da cintura do governador Flávio Dino, trouxe agora em novembro, uma matéria que dizia textualmente que essa situação das eleições municipais em São Luís estariam pondo em xeque a capacidade de articulação do governador em um momento em que ele se coloca como possível candidato ao Planalto. Logo depois a gente passou a ver o governador em propaganda eleitoral, governador na porta do Palácio, junto com Duarte Júnior, falando que Deus agora ia escolher Duarte como prefeito. E eu tenho uma pergunta para ti com relação a isso, que é do Emília Azevedo. Emília Azevedo está mandando direto da redação da Agência Tambor uma pergunta para você sobre o fato dos 3 senadores eleitos com o apoio de Flávio Dino, 2 estão com Braide. Então, como é que você avalia essa configuração de forças? Lembrando que nós temos um monte de pergunta aqui, Márcio Baima, Vitor Coelho, Eduardo Neves, Francisca Elias, audiência bombando aqui. O meu problema é tentar ser conciso, mas vamos lá. Vamos lá, vamos embora. Lembrando, Braide como eu disse, faz parte da renovação da política tradicional maranhense. Primeiro, de uma família política que o pai é deputado, também com conexões com prefeitura no interior, etc. e tal. Foi secretário foi diretor-presidente da CAEMA no governo de José Reinaldo Tavares, lembrando que foi o mesmo governo pelo qual Flávio Dino se elegeu deputado federal. Mas acho que ele esqueceu. Lembrando a mesma coisa, ou seja, naquela época, por exemplo, ninguém, nem Flávio Dino, nem ninguém poderia fazer críticas a Braide, porque Braide era diretor da CAEMA, nomeado por Zé Reinaldo, que era padrinho político de Flávio Dino. Né? Então está todo mundo no mesmo jogo, se engana quem quer nessa brincadeira toda. Né? E a incapacidade da CAEMA de resolver o problema da poluição da cidade vem de Zé Reinaldo, vem de Rosiana, vem de Jackson Lago e agora também de Flávio Dino. Né? Então, o problema está aí, independente do gestor. E eu aqui não estou defendendo o Braide, só estou dizendo que o jogo é esse. Então, o Braide faz parte dessa lógica. Né? E faz parte dessa renovação. Mas Duarte Júnior também faz parte da mesma lógica. É preciso entender. Ou seja, eu não preciso falar de Neto Evangelista. Né? Neto Evangelista também, né, filho de deputado, filho de ex-presidente da Assembleia, de política tradicional. Não preciso falar de Rubem Júnior, que também vem a mesma lógica, etc. e tal. Famílias de políticos tradicionais que lançam seus filhos. Grande renovação da política maranhense. São os babyface, são os menudos, geração K-pop, BTS. Né? Esse é um ponto. Mas Duarte é diferente? Não é. E é preciso entender por que Duarte é diferente. Porque pertencer a uma família de político tradicional é apenas uma das formas de expressão da política tradicional. A outra forma fundamental, gente, é usar a máquina pública para se autopromover. Usar a máquina pública para se autopromover. Isso chama-se patrimonialismo. O uso privado para interesses de autopromoção pessoal da máquina pública. Houve um debate bizarro, que até tu comentaste num artigo lá no Buliçoso, em que um deputado federal e um senador da República, aqui do Maranhão, trocaram farpas dizendo que um tinha saído das bolas de um e o outro tinha saído do sovaco do outro. Né? Ora, quando eu vi essa coisa bizarra e de baixíssimo nível, eu disse, olha, pelo menos Vitorino Freire, o velho chefe oligárquico, foi educado quando se tratou de falar disso. Ele falou o seguinte,
de José Sarney, falando que quando Sarney começou na política do Maranhão, se elegeu deputado federal, lá na década de 50, ele disse, olha, José Sarney foi uma flor de estufa plantada e cultivada no Palácio dos Leões. Olha que elegância de Vitorino Freire para falar de Sarney. E ele já era brigado com Sarney há séculos. Mas ele disse, olha, é uma flor de estufa. Sarney foi bem cuidado dentro do palácio. E é esse Palácio dos Leões, foi desse Palácio dos Leões que saiu também Braide, desse Palácio dos Leões que saiu também seu Flávio Dino, é desse Palácio dos Leões que saiu Duarte Júnior, gente. Duarte Júnior sou eu um candidato viável para disputar a prefeitura de São Luís, porque foi uma flor de estufa plantada e cultivada no Palácio dos Leões. Eu não usarei os termos baixos que deputados e senadores da República usam aqui no debate. Para mim, não quero saber nem da bola, nem do sovaco de ninguém. Isso não me interessa. Né? Ora, Duarte é flor de estufa também. Duarte. Então, aqui encontramos o segundo elemento fundamental da estrutura patrimonial, ou seja, o uso da máquina pública. Pertencimento a uma família de políticos é um dos elementos. Usar a máquina pública é outro. Então, o Duarte é o novo, é babyface, é o menudo, é o BTS, é o K-pop, mas é a mesma coisa, é o mais do mesmo. Ele usou extensivamente a estrutura do PROCON, extensivamente a estrutura do Viva para se autopromover, todo mundo sabe disso. Né? E foi denunciado por várias vezes, etc. e tal. Portanto, né, esse elemento é crucial para entender aí o que é que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo, né, exatamente essa renovação geracional da política tradicional maranhense. E é esse o legado do condomínio Flávio Dino. O fracasso do condomínio Flávio Dino na gestão municipal de São Luís gera o Braide, e o sucesso do condomínio Flávio Dino gerou o Duarte. Ou seja, as contradições dos dois lados geram essa situação atual. Né? E, por conta disso, por ter essa análise muito tranquila, né, eu sempre disse para todo mundo que eu tenho conversado, olha, gente, nesse segundo turno, quem é de esquerda, quem tem uma atuação popular, uma militância, por exemplo, como a Rádio Tambor, a Agência Tambor, né, o Verde Fato, outros grupos, etc. Tem que ter uma tranquilidade muito grande, porque nós vamos continuar na luta em defesa do Cajueiro, por um plano diretor tranquilo, independente de quem seja eleito. Né? Eu não tenho que me angustiar entre escolher um ou outro. Ou seja, e aí, exatamente por ter essa tranquilidade, porque a luta vai continuar, né, aqui local, né, e também uma forma como a luta nacional vai continuar. Ou seja, Bolsonaro precisa ser derrotado todo dia. Ou seja, porque o bolsonarismo tem que ser derrotado no cotidiano, porque o bolsonarismo é política de ódio. O bolsonarismo é o racismo. O bolsonarismo é a homofobia. Né? Enfim, é isso que sustenta todas essas formas de ódio e de violência política que estão por trás de Bolsonaro. E isso tem que ser combatido todo dia. O momento eleitoral é apenas um momento eleitoral, então eu tenho tranquilidade, digo isso de uma forma muito tranquila para todo mundo. Olha, se quiser votar nulo, vote e seja feliz com sua consciência. Se quiser escolher um dos dois, escolha aquele que, né, aponte para a derrota de Bolsonaro. Né? E aí não é nenhum aval a qualquer política, por exemplo, de Flávio Dino. É impressionante como, no segundo turno, o dinismo quer transformar, né, um eventual voto em Duarte, que seria contra Bolsonaro, numa espécie de aprovação da gestão de Flávio Dino, coisa do gênero. Ninguém está aprovando o condomínio Flávio Dino, pelo contrário. A gestão de Hollandinha é tão ruim que ele sequer... Qual foi o candidato a prefeito que falou e apresentou Edivaldo Holanda Júnior na televisão, gente? No máximo, falavam de forma envergonhada, eu vou dar continuidade às obras dele. Rubem Júnior foi aquele que tentou ensaiar um pouco mais. Mas Rubem Júnior deu com os burros na água. Né? A campanha não conseguiu decolar, porque como é que você vai pegar um prefeito pessimamente avaliado como esse e querer transformar em cabo eleitoral? Né? Hollandinha foi esquecido. Você não, vou dar continuidade. Sabe o que Duarte diz? Duarte diz, eu vou ser um prefeito presente. Gente, quando ele diz isso, ele já está dizendo, o atual prefeito é ausente, ele não existe. Né? Então é um fracasso. Né? É um fracasso de gestão. Eu disse, olha, ninguém pode pensar,
né, que nesse segundo turno você vai votar porque está aprovando gestão Landim ou aprovando a política de aliança do condomínio Flávio Dino. Não, isso não existe. No máximo, com muita boa vontade, você vai votar, não votar, vai vetar o candidato explicitamente ligado a Bolsonaro. E aí, no caso, é Braide. Não tem como dizer que não. Ou seja, mesmo que Duarte Júnior tenha dito e disse, todo mundo sabe disso, no evento, acho que com a Assembleia de Deus, não foi? Que ele disse que eu estou no partido do presidente da República, do presidente Bolsonaro, coisa do gênero, etc. E tal. Mas a questão hoje é a seguinte: é que o padrinho de Duarte não é mais. Não é Bolsonaro. O padrinho de Duarte é Flávio Dino. Quem vai cantar de gato, se Duarte foi eleito, é Flávio Dino, e dizer que ele foi aprovado pela população, quando na verdade não é isso, né? Quem vai eventualmente se colocar, né, nessa perspectiva e brindar com champanhe ou com cerveja, sei lá o que, a vitória de Duarte, é o condomínio Flávio Dino, né? Isso quer dizer alguma coisa em relação ao candidato? Nada. Se as condições fossem favoráveis, Duarte assinaria apoio a Bolsonaro sem nenhuma coisa. Mas dizer que é bolsonarista hoje, gente, felizmente, né? Felizmente, está se tornando cada vez mais vexatório. Né? É isso que a gente precisa entender. Precisa derrotar Bolsonaro. A gente precisa derrotar a extrema-direita. Precisa derrotar a política de ódio. Né? E nesse aspecto que eu estou dizendo, é a única diferença que pode existir entre os dois. É porque quando o Braide, tenho certeza disso, quando o Braide for eleito, se for eleito, Bolsonaro, na mesma hora, vai para as redes sociais comemorar. E tomando Guaraná Jesus, como eu estou dizendo. Vai pegar um copinho, chamar todo mundo, todo maranhense de boiola, vocês são bando de coalheira, filho da puta. Né? Vocês são bando de coalheira, filho da puta. E vão... E vai cantar a vitória. E pior, provavelmente será a única capital do país em que o Bolsonaro poderá cantar a vitória. É a diferença substantiva. Ou seja, então, nesse caso, você não vai votar em Duarte, você não vai votar no condomínio Flávio Dino, qualquer coisa. Você vai vetar Bolsonaro. Né? Você vai votar contra Bolsonaro. Agora, também fique tranquilo com a sua consciência quem quiser fazer isso. Ou seja, eu sinceramente não vejo porque criar um cavalo de batalha. Eu vi muita gente com artigos e mais artigos em redes sociais, gente angustiada. O que a esquerda faz no segundo turno? Gente, o buraco em que nós estamos não foi criado pela gente. Nós estamos na luta. Nós continuamos defendendo nossa posição durante esse tempo todo. Continuamos falando, olha, essa política de aliança vai ser cobrada algum dia, né? Os seus erros e os seus acertos, as suas contradições históricas. Né? A montagem desse condomínio com a direita vai fazer exatamente o que fez, renovar a política de direita tradicional do Maranhão. É esse o resultado concreto da política de Flávio Dino. E não é nessa política que eu vou votar, eventualmente, no domingo. Eu preciso dizer isso. Wagner, por falar em Mas, ao mesmo tempo, eu preciso dizer, olha, é preciso derrotar a extrema-direita. Então, é preciso ter tranquilidade, não ficar numa lógica, que aí é a lógica do dinismo, de achar que eles são os corretos, os autoritários, e prepotente dizer, olha, quem não vota com a gente é o ressentido, quem vota nulo é não sei o quê. Ora, que arrogância e que autoridade essas pessoas têm para cobrar política de alianças e política de esquerda. Que autoridade essas pessoas têm, gente? Nenhuma. Estão fazendo acordo com Deus e o mundo. Alguém acabou de colocar aqui Josimar de Maranhãozinho. Quem é Josimar de Maranhãozinho? Ora, Josimar de Maranhãozinho é a expressão... Josimar de Maranhãozinho é a expressão do Maranhão real, do Maranhão que vive, né, pendurado na agiotagem, na política da bomba suja. Meu nome lá do meu artigo, bomba suja, por quê? Eleições marcadas por violência, por corrupção, né? E a agiotagem é um dos mecanismos disso, né? E elegeu a segunda maior bancada maior número de prefeitos, bancada de vereadores, indicou a vice, melhor dizendo, de Duarte Júnior, né? Elegeu 4 vereadores da capital, entre eles um sobrinho. Elegeu muitos prefeitos. 39 prefeitos o partido dele elegeu, mas outros tantos em aliança. Ou seja, como eu disse, isso faz parte da redefinição do jogo político do Maranhão. Mas é o jogo político tradicional. Ou seja, acabou a estrutura oligárquica, acabou o sarneísmo? Acabou. Mas a estrutura oligárquica não acabou.
né? E a política tradicional permanece. Agora, permanece sendo refeita, reinventada no interior do condomínio Flávio Dino, sendo reinventada e pela uma nova geração dessas babyface, desses menudos que estão surgindo na política maranhense. A gente tem que entender isso e ter tranquilidade para continuar fazendo o enfrentamento dessa estrutura com quem quer que seja, né? Tem que ter muita tranquilidade, ser muito respeitoso com todas as opiniões, né? Todo mundo que tem dito, Wagner, eu voto nulo, perfeito. Wagner, eu vou votar em Duarte porque eu voto contra Bolsonaro, perfeito. Não tem problema. O problema é o seguinte, é só um momento. A gente tem que ter a certeza de qual é a nossa direção. A nossa direção tem que ser hoje, em termos nacionais, continuar o embate e a derrota da extrema-direita, né? E aí acho que é um elemento importante que precisa ser colocado. Ou seja, Bolsonaro foi derrotado na sua tentativa de se tornar ditador, Bolsonaro foi derrotado na tentativa de formar um partido, não conseguiu aglutinar e ter votação expressiva nas eleições municipais, está sendo derrotado em todas essas capitais. Esse é um ponto. E dois, vamos continuar também fazendo o embate, fazendo a crítica. Não interessa se a arrogância dos governistas, vamos chamar de ressentido, não sei o quê, blá, 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 deixa eles com sua arrogância e prepotência, e vamos continuar a crítica da estrutura política local, dos interesses, do acordo com os empreiteiros, continuar, né, com quem quer que seja, né, lutando por um plano diretor que respeite, né, as comunidades rurais, que não seja simplesmente benéfico aos empresários. A nossa luta continua, né? E, né, o Norte, tendo certeza do Norte, a decisão circunstancial de se vota em qualquer número daqui a... Que dia é hoje? Quinta, né? Daqui a 3 dias, não vai fazer diferença. Eu estou vendo aqui, inclusive, para falar isso, com muita tranquilidade. Não precisamos ficar nessa política de como é que... Estão cobrando atestado de identidade ideológica. Fulano de tal não é esquerdista, eu sou mais revolucionário que o outro. Não sei o quê. O hábito, né? Fazer esse patrulhamento. Vai virar inimigo agora, quem não votar em Duarte. Isso. Eu digo, olha, desculpe, como o negócio o povo adora a palavra chulas, eu digo, olha, eu não sou gari para limpar a merda de condomínio político de quem quer que seja, né? A bomba suja, né? A bomba suja, o título do artigo, para quem não conhece, vem de uma poesia Ferreira Goulart, né, de Ferreira Goulart, né, que está lá no iníciozinho do artigo, e que ele diz assim: introduzo na poesia a palavra diarreia, né? A bomba suja é bomba de merda, né? E ali, ou seja, eu não sou gari para limpar a merda do condomínio de quem quer que seja, não tenho responsabilidade nenhuma pelas alianças feitas, pela renovação, pelo sucesso e pelo fracasso. Como eu disse, nós temos no segundo turno de São Luís tanto o sucesso quanto o fracasso do condomínio Flávio Dino, né? Se for avaliar por essa perspectiva... Esse condomínio está mais com aspecto de trator do que de condomínio, né? Bom, o professor Vitor Coelho... Agora o condomínio quer virar um trator, e com a sua tradicional arrogância. Bom, o professor Vitor Coelho, seu colega historiador, está aqui participando ativamente, o Eduardo Neves também, muita gente. Gente, muito obrigada pela audiência de todos. Eu vou tentar ler uma a uma as perguntas ao Wagner. O professor Vitor comenta: existe uma demanda no Brasil por novidade na política, mas na disputa da Prefeitura de São Luís, a novidade parou nas babyfaces, tão bem classificado aqui pelo professor Wagner. E o Vitor te pergunta: mas poderemos aguardar a continuidade do choque de capitalismo, mesmo sem Dino? É isso? Né, professor Vitor? Aguardar a continuidade do choque de capitalismo? Mesmo o Dino assumiu prometendo o choque de capitalismo, né? No Maranhão. O governador do PCdoB com choque de capitalismo. Entendi, lembrei da entrevista. Você lembra disso? Pois é, lembro. O discurso do Duarte é o discurso do empreendedorismo gerencial. Bora resolver, do empreendedorismo, falando inclusive em convênios com empresas privadas na área de saúde e coisas do gênero. Ou seja, nesse aspecto, sim, eu entendi, Vitor, é uma bela ironia. Nesse aspecto, os dois candidatos me parece que se difiram entre si, sejam diferentes entre si. Alguém, inclusive, classificou de hiper neoliberal o discurso de Duarte.
não vou chegar a tantos extremos, né? Porque também o cara prometeu auxílio emergencial de R$200, sem ter um centavo na prefeitura para bancar. Na verdade, isso não é hiperneoliberalismo, isso é demagogia, né? Populista. Então, não vou entrar, digamos assim, nesse aspecto, porque, digamos, do ponto de vista gerencial, o que hoje você tem é uma gestão de crise, de emergência dessas prefeituras municipais, né? E exatamente a falta, né, de uma perspectiva mais ampla em que se discuta democraticamente a vida da cidade. Eu acho que, nesse aspecto, né, a Rádio Tambor, ela tem levado, outro dia levou o Luiz Eduardo Neves, tem levado muita gente para contribuir com uma questão para pensar a cidade efetivamente, né, de maneira democrática, ampla. Ou seja, nenhuma das duas criaturas aponta para isso, né? E ninguém pode dizer que os 8 anos de Edivaldo Holanda Júnior que sequer sinalizem para isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós estamos terminando com o festival gospel, de música gospel. Nós estamos terminando com o prefeito se escondendo na cidade, né? Ou seja, fazer pracinha, nada de planejamento mais efetivo para a cidade. Então... Olha, o Emílio te pergunta aqui, Emílio Azevedo, que você sempre utilizou a metáfora do condomínio. Aliás, esse artigo de Wagner se refere às eleições de 2006, quer dizer, 14 anos depois, como é atual você falar em condomínio e consórcio, ele usou essa expressão. E o Emílio pergunta, esse segundo turno em São Luís revela que o condomínio apresenta rachaduras, na tua opinião? Pois dentro daquela coisa, ou seja, é o terceiro ponto, ou seja, avaliação da gestão, a péssima gestão Landini, renovação geracional e 322. É preciso entender isso. Ou seja, o jogo hoje para 22 está pesado, né? A movimentação clara, né, do senador Everton Rocha, né, no sentido de que, né, já está se posicionando para 22, o PDT elegeu um bom número de prefeitos, se posicionou, lançou o Neto Evangelista, agora se posicionou a favor de Braide, já anunciou, todo mundo conhece bem, sabe bem, por exemplo, que o Everton Rocha, né, se torna herdeiro político do PDT, da máquina política do PDT, fortemente acusado por acusações de corrupção e tudo mais, faz parte do condomínio Flávio Dino, se elegeu senador, mas para se eleger senador, por exemplo, o Everton Rocha, em metade do Maranhão, ele andava junto com Flávio Dino e Elisiane Gama, e na outra metade do Maranhão, o Everton Rocha estava junto com Sarney Filho, né? Então ele transita com uma tranquilidade imensa dos dois lados, e é claramente candidato, né? Da mesma forma como acabamos de falar, Josimar de Maranhãozinho, né? Olha, todos esses aqui são políticos rigorosamente tradicionais, também se colocando para 22, elegendo o segundo maior número de prefeitos, de vereadores, né, e já apontando claramente, dizendo, olha, e mais, dentro de uma lógica que é completamente familiar, né? Ou seja, ele elege não sei quantos prefeitos, é deputado federal, elegeu a esposa deputada estadual, queria que a esposa fosse candidata a prefeito de São Luís, não deu, aí colocou a sobrinha como vice de Duarte, elegeu um sobrinho vereador, ou seja, se você pensar, a família dele inteira está dentro da máquina pública e eleito. Ou seja, o que é mais tradicional do que isso, gente? Nós estamos no século, nós estamos na política patrimonialista, de grupo de família, que vem da colônia, não é? Isso é política do século XVI, né? Em pleno século XXI, e dá conta do nosso profundo atraso político, né? Então, Josimar de Maranhãozinho e o Brandão, ou seja, que é o Brandão hoje, ou seja, o vice-governador do Estado, né? Provavelmente é o candidato mais natural do condomínio Flávio Dino. Ou seja, quem não concordar vai sair em algum momento. É o que já está acontecendo, de certa maneira, com o Everton Rocha, embora não explicitem a diferença. O Roberto Rocha já saiu há muito tempo, né? Ou seja, como eu disse, Roberto Rocha, para se eleger senador, entrou no condomínio, foi vice de Edivaldo Holanda Júnior, depois concorreu junto com o Flávio para o Senado, se elegeu, né? Depois romperam, né? Então, o Roberto Rocha já tinha pulado muito fora e Roberto Rocha aderiu, né, brutalmente, explicitamente ao bolsonarismo, né, achando que isso leva. Então, isso tem que ser também execrado. E já foi execrado. Ele não tem voto. Toda vez que se candidata a governador, é rigorosamente execrado pelas urnas, né? Mas também aponta para esse cenário, né, de uma possível coligação.
E, como eu disse, o Brandão, vice, me parece o que coisa. Mas tem um problema aí do ponto de vista da articulação do condomínio dinista. O Brandão, como vice, né, ele está hoje no PR, né, no Republicano. No Republicanos 10. Ele provavelmente deve mudar de partido. Né? Não dá para levar, por exemplo, do ponto de vista da articulação de Flávio Dino, do condomínio Flávio Dino, não dá para levar um candidato do Republicanos para 22. Né? Um candidato Republicanos em 20 é possível por quê? Lembremos de fatos básicos. Né? Como eu disse, Bolsonaro foi incapaz de criar um partido político para si, mas seu. Né? Ou com o PSL não criou aliança para o Brasil. E aí também os próprios filhos ficaram desdarados. Ou seja, a filiação dos filhos de Bolsonaro aos republicanos se deu agora no começo do ano. Né? E aí todo mundo já tinha feito as opções, o Brandão já estava nesse partido aqui, etc. E tal. Então, essa confusão aí, né, com republicanos é natural. Né, nesse momento aí do ponto de vista do condomínio Flávio Dino. Mas essa confusão não pode se manter para 22. Eu acho que hoje, tanto do ponto de vista do republicano quanto do próprio condomínio e tudo mais, muita gente já está dizendo, olha, em algum momento, se o vice-governador quis continuar junto com o Flávio Dino, né, porque ele também pode romper, lembremos que Zé Reinaldo Tavares fez isso lá atrás. Né? 2002. Oi? 2002, né? Lembremos, e você só pode romper quando você assume a chave do cofre, né? E lembremos sempre uma coisa básica. Essa lição é uma lição do velho Sarney. Sarney sempre indicava alguém para governador de um grupo e um vice do outro grupo, para não ter problema. Então, por exemplo, quem era o vice de Cafeteira? Elegeu Cafeteira lá em 86. Ele colocou foi João Alberto, porque ele sabia que Cafeteira ia brigar com ele. E quando a Cafeteira brigou e teve que sair para se candidatar, quem assumiu foi João Alberto, que era canino com o Sarney. Né? Da mesma forma com o Zé Reinaldo e outros mais. Então, né, se Carlos Brandão permanecer com Flávio Dino, ele deve mudar de partido. Ele deve ir para algum partido aí de uma sigla mais de centro-esquerda, mais palatável, para se candidatar em 22. Né? Para onde vai? Existem especulações, mas como eu não sou especialista em bastidores, tá? Toda vez que me perguntam coisas de bastidores, eu digo, eu não sei. O que eu analiso são os fatos. O fato é isso. Pá. E eu também não gosto de dourar a pílula de ninguém. O processo é brutal, é duro. Ou seja, a bomba suja não pode. Ninguém pode jogar confete colorido em cima de merda. Né? A bomba suja é pesada. Né? Então, em algum momento, provavelmente ele deve mudar de partido. Se, né, ele permanecer dentro do condomínio. Porque aí Flávio Dino, em 22, teria, digamos, uma cara mais de centro-esquerda, com um candidato a governador, que pode ser pelo PT, pode ser pelo PSD, pode ser pelo PCdoB, né, entendeu? Ou seja, o Brandão migraria para esse tipo de sigla, para esse tipo de... que todas são rigorosamente administráveis hoje por Flávio Dino, o PDT não, que está com o Everton, né? Ou então, eventualmente, com algum outro partido menor, e aí não teria problemas, porque ele diria tranquilamente, não, no Maranhão eu, né, tenho um condomínio organizado nessas coisas. E os outros caminhariam ou para se aglutinar ou para se submeter. Ou seja, o Everton não deve se submeter, já deve tentar se viabilizar candidato, com certeza, e Josimar de Maranhãozinho vai ficar transitando e vendendo seu passe nesse jogo aí, né? Porque ele tem peso hoje, cacife político, para coisar. E, obviamente, os demais atores políticos aí. Um pouco agora, isso, sim. Uma provocação aqui do Gonçalo Mendes. A pergunta é tão instigante que eu tive a curiosidade de até ir lá no perfil do Gonçalo. Parece que faz parte dos quadros do PCdoB, porque é a foto dele aqui de perfil. Não, Gonçalo, meu querido ex-orientando, lá de Penalva. Se eu não estou enganado, o Gonçalo é da base do PT ou é da base do PCdoB. Gente muito boa, eu gosto muito dele. Pois, Gonçalo, tá uma pergunta instigante. Eu gosto de quem provoca, só o atrito gera fogo. Ele diz, os intelectuais não conseguiram bom desempenho com Bira. Obrigada a chamar a gente de intelectual, né? Um elogio. E nem com Emília Azevedo.
Não seria bom reavaliar? Não seria a hora de sair da casinha? Gostei da provocação. E partir para uma campanha mais à luz da cultura política? Pois é, exatamente isso. Pragmatismo. Como o Gonçalo conhece bem, o que é a nossa cultura política? A nossa cultura política é a cultura da família, é a cultura do emprego público, do empreguismo, é a cultura do patrimonialismo. Essa política que predomina. Né? A ideia, né, de que os intelectuais têm que sair da casinha, essa aí, de novo, é aquela coisa da velha crítica, né, do que vem aí do dinismo e coisa do gênero, ou seja, é como se a gente tivesse culpa por alguma coisa que eles estão fazendo, né, quando, na verdade, eles estão justificando o que fazem. Olha, nós fazemos política à luz da realidade. O que é a realidade? A realidade são eleger filhos de papai, filhos de família, ou então colocar gente para ocupar cargo público para se promover. Grande novidade. Então, significa que eu vou abdicar do meu lugar de intelectual. Ou seja, o lugar do intelectual é o lugar da crítica. O intelectual, eu como intelectual, outro dia, há anos atrás, falaram, vários de candidatos, digo, gente, eu sou incapaz de pedir voto para alguém. Eu sou um cara antipático. As pessoas me detestam. As pessoas têm medo de mim. Porque eu não faço concessões. Eu não quero agradar ninguém. Né? Outro dia me mandaram um Twitter do excelentíssimo senhor governador do estado do Maranhão, dizendo, olha o que o senhor governador comentou. Eu digo, gente, o senhor governador me bloqueou no Twitter há anos, nem eu me lembro mais quando isso aconteceu. Eu não tenho que agradar ninguém, eu não tenho que seguir cultura política de ninguém. É uma comenda, né? Ser bloqueado pelo governador. Se você faz os acordos, faz todo o esquemão, e quer que a gente ainda aceite, bata palmas, paciência, velho. Essa é boa. A gente, infelizmente, nos minutinhos finais. Olha, a Marivânia Moura dizendo, eu voto em ti, seu chato. Obrigado, Marivânia, mas eu serei incapaz de pedir voto em qualquer momento da minha vida. A gente está chegando, infelizmente. Deu um travou aqui, eu acho. Olha, o Gonçalo está dizendo que também vota no Wagner Cabral. Obrigado, Gonçalo. Wagner aqui não é tão bom. Wagner, eu comentei hoje cedo no Twitter sobre um elemento revelador nessa disputa de 2020. Aliás, existem vários elementos reveladores dessa disputa. Se a gente fizer uma análise dos candidatos, há um rico material, né? Para quem, como eu, se interessa por política. E um deles é a presença da palavra caráter. A gente viu o Neto Evangelista falando do caráter do Duarte Júnior, a gente viu o Iglesio, que tem batido, né, bastante, e o caráter, a falta dele, né? Esse é um dos elementos reveladores. Agora eu te pergunto, assim, tu falas muito em vitorinos no artigo do vitorinismo, no artigo do Bomba Suja, e aí eu lembro, tu falaste começa com Ferreira Goulart, eu lembro de Drummond, quando ele diz de Itabira que é apenas um retrato na parede e como dói. Do vitorinismo para cá, nós ainda somos apenas um retrato na parede e como dói, apesar da ascensão do primeiro governador do PCdoB no Brasil. Qual é a avaliação que tu fazes desses discursos de campanha, dessa ausência completa de debater São Luís, plano diretor, e dos elementos da subjetivação do caráter? Não, o marqueteiro, inclusive, parece que é igual. As palavras são coisas. Se vocês lembrarem, vocês vão lembrar que Edivaldo Holanda se elegeu e reelegeu dizendo que vai governar para aqueles que mais precisam. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu vou governar para aqueles que mais precisam. Aí, os vários candidatos, agora quem estava usando o mesmo bordão é Duarte, mas antes era Rubens e outras coisas. Eu vou governar para os que mais precisam. Né? A lógica dessa disputa, né? Por que cai tanto na coisa do embate, da denúncia? Eu acho que ontem eu não consegui ver o debate inteiro, não tive saco, confesso. Mas o debate inteiro foi num troca de fight mesmo. Porrada de um lado do outro, troca de acusações mútuas. E o melhor de tudo é que os dois lados estão certos, né, gente?
A coisa caiu para o campo moral, né? Por quê? Porque, na ausência de propostas políticas para a cidade, para a capacidade efetivamente de conduzir para além, né, do ramerrão e do marketing político, ou seja, eu vou governar para o que mais precisa, eu estou pronto, bora resolver. Um está pronto e o outro quer resolver, né? Para além dessas duas coisas, o que resta, né, é o campo do denuncismo e do moralismo, né? E nesse aspecto, né, vamos lembrar bem, ou seja, esse denuncismo moralista, que na versão recente brasileira, ela foi encarnada pela Lava Jato, né? Ou seja, pelo lavajatismo, né, pelo Sérgio Moro, né? E lembremos que Sérgio Moro, né, foi peça fundamental, né, em todo o esquema que levou ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, né, que levou à interdição da candidatura à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e depois, não por acaso, recebeu como prêmio o Ministério da Justiça, né? Ou seja, o lavajatismo, né, perdeu, depois briga porque Bolsonaro briga com todo mundo, Bolsonaro sobrevive na guerra, e agora quer também aparecer como candidato, que é outra coisa fundamental que a gente precisa entender, né? Ou seja, a imprensa nacional está, inclusive, vendendo essa ideia de que o país foram os partidos do centro, do centrão que venceram, porque já estão querendo fabricar uma candidatura de direita, disfarçada de centro, para 22, candidatura a presidente, né? E nesse cenário é que aparece, por exemplo, o lavajatismo de Sérgio Moro, né? E é exatamente nesse cenário que esses dois candidatos, que nesse aspecto são rigorosamente iguais, pura e simplesmente travam um fight entre si, que é cada qual acusando o outro de ser mais corrupto, né? Ou seja, naquela velha base do sujo falando do mal lavado, das acusações mútuas, etc. e tal, com provas, me parece, suficientes, tanto de um lado quanto de outro, para dizer, olha, de fato, ou seja, porque eles são o que são, gente, eu preciso dizer isso, eles são filhos da política tradicional, seja por meio da família, seja por meio do uso da máquina pública, né? E enquanto filhos da política tradicional de direita nesse país, eles não serão diferentes, né? Não farão diferentes. E mais do que isso, né, eles jurarão fidelidade a quem quer que seja, desde que isso seja conveniente, né, do ponto de vista do poder. Essa fidelidade hoje pode ser a Flávio Dino, pode ser a Bolsonaro, essa fidelidade pode ser, enfim, Teve uma chapa uma das coisas maravilhosas do DCE na UFMA, é que teve uma chapa do movimento estudantil lá pelos anos 80, que dizia assim, nem o diabo salva o DCE, né? Então eles farão juros de amor ao diabo, nem o diabo salva São Luís, nesse aspecto, né? E aí, para fechar, eu acho que o Flávio já está querendo fechar, eu queria dizer o seguinte, olha, gente, primeiro lembrar, tem que ter muita tranquilidade. Eu estou fazendo aqui uma entrevista empolgada, porque eu estou, de fato, bem animado da manhã de hoje, mas tem que ter tranquilidade. A patrulhamento ideológico interessa aos outros, não me interessa. Eu não vou fazer patrulhamento ideológico com quem quer que seja. Vote nulo ou vete são duas opções coerentes e lógicas né, de quem quer que seja. E o que a gente pode lamentar exatamente o fato de que, mais uma vez, São Luís, né, foi vendida, né, a administração da capital foi vendida, né, em nome, né, dos interesses de política maior. Né, ou seja, não é a primeira vez. Né. Infelizmente, e aí, para ser rápido assim, São Luís é moeda de troca, gente. O eleitorado de São Luís é um eleitorado que pura e simplesmente chancela acordos regionais. Em 2000, Jackson Lagos sentou com Rosiana Sarney, celebraram uma coligação chamada Champanhota, tiraram foto, brindando com champanhe, porque Rosiana queria ser candidata a presidente em 2002, e Jackson governador. Celebraram um acordo para fazer acordo com coisa. Desse acordo em 2000, saiu Jackson, prefeito. Quem foi o vice? Tadeu Palácio, indicado por Rosiana, e quem foi o presidente da Câmara? Ivan Sarney. Não preciso dizer que Ivan Sarney é Sarney, né? Depois, a candidatura de Rosiana não deu certo, eles brigaram de novo, mas o acordo foi feito, venderam São Luís em nome da política regional. Depois disso, Tadeu, como vice de Jackson, se viabiliza e
se elege prefeito da cidade. Quando chega em 2000, 2004, já Tadeu, fruto desse acordo. Quando chega em 2008, o que acontece? Jackson Lago, já para se eleger governador do estado, em 2006, fez um acordo com quem? Com João Castelo. Sempre foram adversários políticos, mas Jackson precisava se eleger. E o condomínio Jackson Lago tinha um espaço, sim, e um bom, excelente espaço, com vista para o mar, ali do Larabardieri, com vista para a saída para o Rio Anil, etc. Então, um excelente espaço, que era o Palácio Larabardieri. Então, Jackson se comprometeu, olha, eu te apoio, tu me apoia para governador, eu te apoio para prefeito. Aí vendeu São Luís de novo, né? Vendeu São Luís de novo, entregou para péssima gestão Castelo, pelo amor de Deus, nem se fala, né? E no final ainda tenta se reeleger com aquele golpe do VLT, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí chega 2008, Castelo vai para a reeleição, não consegue. Aí chega quem? Flávio Dino, e monta o tal do consórcio. Ele era, você comprava, votava em 2, mas ganhava 3. Né? Era Roberto Rocha, Divaldo Holanda Júnior e Flávio Dino. E aí vendeu, pegou um péssimo gestor, mas era simpático. Eu vou governar para aqueles que mais precisam. Tem a simpatia no rosto. Vendeu São Luís para se eleger. E São Luís, a prefeitura de São Luís foi peça-chave, trampolim político para Flávio Dino se eleger governador do estado em 2014. Aí elegeu e reelegeu. Percebam, gente, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. São 6 eleições municipais em que a cidade, a gestão da cidade, ninguém está, ó, como é bomba suja, está cagando e andando para a gestão decente da cidade. E pura e simplesmente fazendo acordos segundo os seus interesses políticos. É isso. Triste, São Luís, que algum dia, há muito tempo atrás, ousou se chamar e ser chamada de Ilha Rebelde. Ela é apenas moeda de troca, né? Como disse o poeta César Teixeira, né? Qual é a música que ele disse que é ficar alegre com moeda de cego, né? Que sempre me deram e que eu sempre nego. Pois é, exatamente. Né? Exatamente, a flor do mal. Flor do mal. Bom, eu não posso, né? São Luís é moeda de cego dos acordos políticos desses grupos tradicionais. Terrível, mas é a triste verdade. A gente não pode encerrar sem comentários assim brilhantes. Lamentavelmente, não pude ler todos os comentários, mas eu vou deixar o Wagner ainda com mais 3 comentários. Uma é do Joãozinho Ribeiro. Joãozinho Ribeiro comenta: o debate no segundo turno virou delação premiada explícita. Grande lance, João. Esse é ótimo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Com pedido de direito de resposta só caberia em caso de injúria, calúnia e difamação. Maravilhoso. É verdade. Eu estou falando a verdade. O que eu posso dizer? Maravilhoso. E o Vitor Coelho comenta: centro agora virou etiqueta política valorizada. Exatamente. Eles estão querendo criar isso para dar uma chance para Moro. Ou então para Luciano Huck da vida, sei lá quem. Brilhante essa audiência maravilhosa aqui. E a Maíra Matsui, Maíra comenta: o governo de Flávio Dino deixa a desejar quando o assunto é processo democrático, voltamos ao viturinismo. E ela ainda pergunta: lembra do tamborete, bolo de arroz frito em Miranda? Olha a provocação aqui, muito boa. Excelente, Maíra. Também. Grande beijo, Maíra. Gonçalo do PCdoB, Gonçalo Mendes: se não sujarmos as mãos, não vamos conseguir limpar a merda. Será que é para combinar com a diarreia lá? Pois é, mas eu não sou gari. Gente, maravilhoso debate. Quem pariu o Matheus, ou quem cagou a bosta, que limpe. É muito, muito comentário. Márcio Cláudia Matos, Regiane Galeno, não deu nem para poder a gente ler todas as perguntas. Wagner tem que vir aqui pelo menos uma vez por semana, tem que ser o comentarista aqui da agência também. Obrigada, Wagner, muito obrigada a ti, a todos que estão nos acompanhando, que acompanharam esse debate proveitoso, profícuo. Obrigada, professor Nina Simone. Obrigada pela lucidez. Os ludovicenses precisam ter acesso a essa entrevista. E como a gente é um projeto de comunicação popular, a gente aproveita e pede:
Compartilhe a entrevista do professor Wagner. Está no Spotify, daqui a pouquinho, o Tamborcast. Estamos no Twitter, estamos no Facebook. Compartilhe essa entrevista. E, Wagner, obrigada, estamos juntos. Que bom tê-lo ao Obrigado, lado. Flavinha, mais uma vez. Obrigado, Agência Tambor. Grande abraço a você, grande abraço a todos. Obrigado a Lívia, que está aí na operação. Bom dia a todos, todo mundo que nos acompanhou. E Bom ter você na mesma trincheira. tranquilidade no domingo. Perfeito, vamos lá. Flor do mal aí de César Teixeira para você, para desejar uma boa tarde a todos e a todas. Flor do mal, gente, moeda de cego. Pior que dá moeda de cego o tempo inteiro. Que eu sempre Sempre nego. procuro